Março de 2026, um mês que começou com uma guerra e terminou com o Banco Central colocando isso por escrito na ata do Copom. Os títulos IPCA+, e Renda+, eles sentiram esse choque. Alguns subiram, outros recuaram. E o que março deixou claro é que a volatilidade desses papéis longos, essa volatilidade ela é real e ela precisa ser entendida. A pergunta que fica é o que exatamente aconteceu com esses títulos em março? E o que isso significa para quem está posicionado neles agora? É isso que a gente vai destrinchar aqui hoje, com os dados do Tesouro Nacional na mão. Meu nome é César Frade, eu sou doutor em economia com mais de 25 anos de mercado financeiro. Se você quer aprofundar a sua compreensão de mercado com um acompanhamento direto, o link da minha mentoria individual, ele está aqui na descrição. E se você quiser fazer parte de uma comunidade de investidores sérios, o link do grupo de membros também está aqui. Vai lá. Antes de abrir os números, a gente precisa entender o contexto que acabou moldando o mês de março. Tudo começou lá em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel eles iniciaram ataques diretos ao Irã. O petróleo ele disparou. As curvas de juros ao redor do mundo elas se movimentaram com bastante força. E o Brasil ele não ficou de fora. O que torna isso diferente de qualquer outro choque externo é que o próprio Banco Central brasileiro reconheceu explicitamente na ata do Copom que houve um forte aumento de incerteza a partir daquela data. Nós não estamos falando de interpretação de analista. O BC colocou isso por escrito na ata. A consequência direta foi que o Copom cortou a Selic em menos do que o mercado esperava antes do início da guerra. E a ata, ela foi bastante clara. A duração e a extensão dos conflitos, somadas a sinais mistos sobre a atividade econômica, elas dificultam a identificação de tendências claras. Em linguagem direta, pessoal, o BC ele freou porque ele não sabe ainda o tamanho do estrago. O mercado ele reagiu de forma imediata. O Tesouro Nacional ele chegou a reduzir drasticamente a oferta de NTN-B nos leilões logo após o início da guerra. O volume ele caiu de forma brutal em relação ao que era praticado antes de 28 de fevereiro, antes da guerra começar. O apetite ele secou do dia para a noite. E por que isso afeta o IPCA+, e o Renda+, de forma tão intensa? Esses dois são, no fundo, basicamente o mesmo ativo. Tanto o IPCA+, quanto o Renda+, eles são uma espécie de NTN-B, que são títulos indexados ao IPCA emitidos pelo Tesouro. A diferença está no formato. O IPCA+, sem cupom, ele acumula tudo no vencimento. O Renda+, ele paga rendimentos mensais a partir de uma determinada data pré-estabelecida. Mas o instrumento subjacente, ele é igual. E esse instrumento ele tem uma característica que o torna muito sensível a esse tipo de choque. É a duration. E a gente vem falando isso aqui com muita frequência. Quando você compra um título com vencimento em muitas décadas à frente, qualquer variação na taxa de juro real do mercado, ele se propaga com enorme amplitude no preço do papel. Quanto mais longo for o vencimento, maior tende a ser essa sensibilidade. Uma variação pequena na taxa pode representar uma oscilação de vários pontos percentuais no preço unitário do título. Isso é a duration funcionando. Agora, antes de entrar nos dados, uma distinção que é fundamental. Existem duas lógicas completamente diferentes de se relacionar com esses títulos. A primeira delas é o carrego. Você compra, contrata a taxa e carrega até o vencimento. O que oscila no caminho, ele não importa para o seu resultado final. Você recebe exatamente aquilo que você contratou lá na data zero, corrigido pelo IPCA, mais uma taxa pré-fixada. E a segunda é marcação a mercado. Aqui, a lógica é outra. Você compra quando as taxas estão altas e os preços estão baixos. Se as taxas caem, o preço do título sobe e você vende antes do vencimento, capturando esse ganho de capital. Essas duas lógicas, elas coexistem no mesmo ativo, mas elas respondem a cenários que são completamente diferentes. Em março, com a guerra trazendo uma incerteza sobre a inflação, sobre o ritmo de corte da Selic e sobre o prêmio de risco global, a lógica da marcação a mercado ela ficou bem mais complicada. O mercado ele passou boa parte do ano esperando uma espécie de compressão, de fechamento das taxas, que simplesmente não veio no ritmo esperado. O que torna março interessante
é que o mês ele não foi linear. Você teve títulos da mesma família com oscilações em direções opostas, dentro do mesmo período. Os papéis de prazo mais longo eles mostraram movimentos mais intensos. E essa volatilidade entre vencimentos dentro de uma mesma família de ativos é exatamente o que precisa ser entendido. Isso não é ruído. É a duration amplificando em direções opostas, dependendo do que aconteceu com a taxa de cada vencimento específico ao longo do mês. Quem está no carrego não realizou nada disso. O fluxo de caixa contratado ele não vai mudar. Quem está na lógica da marcação a mercado, esperando uma queda da taxa, esse sim passou por um período difícil, um período de dificuldade. E a guerra de fevereiro ela complicou esse cenário de forma bastante relevante. É aqui que a gente abre os dados do Tesouro Direto para ver exatamente o que aconteceu, especificamente ao longo do mês de março, vencimento por vencimento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para os dados e gráficos que estão no site do Tesouro. Bora lá. Pessoal, eu peguei aqui a rentabilidade do Tesouro Direto de todos os títulos no mês de março. Na verdade, a rentabilidade que está sendo divulgada no dia 2 de abril, que é hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E aí eu ordenei pela rentabilidade do mês anterior. Ordenei do menor para o maior, tá ok? Vejam vocês que na hora que eu olho a rentabilidade do menor para o maior, observem que eu vou ter aqui o 2084 foi o que rendeu menos. Ele perdeu 12,82% no mês de março. Isso foi por causa da guerra. E aí eu te falo, é a duration. A duration dele é extremamente longa, muito próximo de 50. Então, na hora que nós começamos a ter esse tipo de problema externo interferindo no Brasil, principalmente nas taxas de juros, na hora que essa curva de juros começar a oscilar, quem mais vai sofrer são os títulos mais longos. E aí vocês vão ver que, se eu colocar aqui apenas os títulos renda mais, vamos jogar todos fora e colocar apenas o renda mais, vocês vão ver que eles vão estar ordenados pelo vencimento. Quanto menor a duration, menor a perda. Quanto maior a duration, maior a perda. E era o que a gente esperava efetivamente. Então vejam que o título que vence lá em 2049, que é o título de 2030, né? Ele perdeu só 2,89. O de 35 perdeu 4,60. O de 40 perdeu 6,57. O de 45 perdeu 8. O de 50, 9. E assim vai, até que o de 65, que é o que vence em 2084, ele perdeu 12,82. Mas observem que mesmo perdendo 12,82, se eu olhar para uma janela de 12 meses, ele ainda está o quê? Bastante rentável. Deu 11,33. Está perdendo da Selic agora? Tá, ele está perdendo da Selic. Mas deu 11,33. E observem que, nesse ponto, eles estão mais ou menos iguais. Tanto o de 2030 quanto o de 2065. Ou seja, todos que têm intervalo a cada 5 anos, eles estão rendendo entre 10% e 11,5%, e 11,33%. Então é 10,26% o mínimo, 11,33% o máximo. O padrão é isso aqui, está ordenado. Não está sempre ordenado, veja. Mas esse é o padrão. Observem que nesse mês, todos foram negativos. Todos. Vamos passar aqui, vamos tirar o renda mais e vamos colocar o IPCA mais sem cupom. O IPCA mais sem cupom, nós temos todos esses, ó, 50, 45, 40, 35, 32, 29, 26. Observe que, se eu olhar para os curtos, no rendimento do mês passado, se eu olhar para os curtos, eles estão positivos. Então, eu tenho rentabilidade positiva na faixa inicial da curva e no início da faixa intermediária. Mas, a partir do meio da curva para frente, eles vão estar o quê? Todos negativos. Observe, quanto mais longo, mais ele está oscilando. É aquilo que eu falei, parece uma vara de pescar, aonde a hora que você balança ela, a ponta vai oscilar muito mais. Imagina uma vara longa, eu estou balançando, a ponta vai estar oscilando muito mais do que aonde eu estou pegando, né? Se a gente olhar aqui, tirar o IPCA sem cupom e colocar um IPCA com cupom, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente a mesma coisa, ó.
o 2026, que é igual sem cupom e com cupom. Por quê? Porque o último cupom já foi distribuído, não faz diferença. Ele vai ter 2,08 positivo e todos os outros estão negativos. Todos os outros. Vejam vocês que aqui eu tenho uma pequena inversão do 55 com 60, onde está perdendo 3,53 contra 3,45. E observem que se eu olhar para 12 meses, eles estão todos positivos. Aí a curva não está mantendo aquele padrão de quanto mais longo, quanto maior a duration, maior a rentabilidade. Ela está oscilando e está ficando praticamente plana, né? Se a gente acrescenta aqui um Tesouro Selic, vocês vão ver que o Tesouro Selic aqui embaixo está rendendo 14,87. Então, ele está muito melhor. A Selic de um ano foi 14,87 e a Selic de um mês é 1,21. O CDI de um mês, na verdade, nesse caso, a Selic, é 1,21 até 1,25, variando conforme o título que você está pegando, tá? E são oscilações que efetivamente acontecem. Vamos tirar a Selic, vamos passar aqui, colocar aqui os pré-fixados sem juros semestrais. Está aqui, são os pré-fixados. A gente tem sempre pré-fixados curtos, não existem pré-fixados muito longos, tá certo? O pré-fixado mais longo que existe hoje é o 2037, mas foi lançado no mês passado, o resultado não está aqui. Observem que mantém o padrão. Eu tenho o curto com positivo e os um pouquinho mais longos com negativo. Mas se eu pegar o 32, que tem uma duration de 7, mais ou menos, ele está rendendo menos 3,57. Agora eu pego um IPCA com juros pré, com juros semestrais. Vejam que eles não são muito longos também. Na verdade, o 37 está aqui, ó. O 37 que tem é o pré-fixado com juros semestrais, é uma NTNF. De novo, o curto está positivo e o mais longo está negativo. Vejam que, se a gente pensar em 12 meses, eles estão com uma bela rentabilidade, mas eles estão com uma bela rentabilidade por quê? Porque não houve fechamento de curva. Se não houve fechamento de curva, eles não conseguiram ficar pior do que um renda mais, por exemplo. Eles ficaram até melhores, né? Na verdade, na hora que a curva fechar, cair 1%, 1,5%, 2%, aquele renda mais longo ou IPCA mais longo vai estar muito melhor do que esse pré-fixado de prazo mais curto, porque aqui nós temos uma duration de 7, 8, mais ou menos, no máximo, enquanto que no outro nós temos uma duration de 40, 50, 35, então é proporcional. Tanto a queda é proporcional, tanto que a queda do Renda Mais 2065 foi 12%, enquanto que esse de juros, esse pré-fixado com juros semestrais de 2035 caiu só 2,87. Ou seja, ele oscila muito menos. Por quê? Porque o prazo de vencimento, e a gente pode falar muito mais na duration do que no prazo de vencimento, é muito menor. Observem aqui, vou pegar aqui o pré-fixado bullet, ou seja, que só tem um pagamento no final, com pré-fixado com juros semestrais. Observem que eu tenho, por exemplo, aqui, um pré-fixado 2031 ou um pré-fixado 2032. Ele caiu 3,57, 3,27. Ele caiu mais do que o pré-fixado com juros semestrais de 2035 e mais que o de 2037. César, por que ele caiu mais? Porque esses pré-fixados com juros semestrais, eles vão pagando parcelas ao longo do tempo. Então, a duração é como se fosse uma média desses pagamentos. E essas parcelas, elas acabam encurtando a duration. Então, esses dois títulos aqui, eles, muito provavelmente, eles têm uma duration muito próxima, mas menor que a duration desse 2031. Então, é provável que esse título que vence em 2037, ou seja, daqui a 10 anos, ele tem uma duration menor que 5, 6, que é a duration desse 2031. Tem que fazer a conta, mas eu estou colocando só a grosso modo para que você tenha uma ideia. Observe que esse título aqui é muito novo, ainda não tem o dado de 12 meses, mas quando a gente olha para o dado de 12 meses desses bullets ou desses com cupom semestral, está a mesma coisa. Eu digo, está a mesma coisa porque a taxa ainda não fechou, que é o que a gente está esperando. Se essa taxa efetivamente fechar ao longo do tempo, e ela muito provavelmente isso vai acontecer, esses resultados eles vão estar muito discrepantes. Nós vamos estar acompanhando isso com vocês mês a mês para mostrar para vocês a evolução disso, como é que vai acontecendo, para a gente ter um histórico aqui no canal
dessa evolução, e aí a gente vai conseguir aproveitar isso ao longo do tempo, né? Se eu pego aqui, eu vou pegar aqui só esse pré-fixado e vou pegar, na verdade eu vou tirar esse pré-fixado, na verdade vou colocar ele, vou colocar o Renda Mais e vou colocar o IPCA+. Coloquei aqui título só sem cupom. Vejam que aqueles títulos que têm mais perda no mês são os Renda Mais a partir do 45. Por que, César, que um Renda Mais 45, que só tem pagamento a partir de 45, e por que ele está perdendo mais do que um IPCA Mais Bullet, que tem um único pagamento em 2050? Porque esse Renda Mais 2045, ele está pagando de 2045 a 2064, o mesmo pagamento todo mês. Então é mais ou menos como se ele estivesse fazendo um único pagamento em 2055. É mais ou menos isso. Portanto, ele vai ter uma duration maior, que a duration é a distância de hoje para 2055. Ela é maior do que a duration desse 2050, que é mais ou menos 25%. Portanto, ele tende a cair mais. Se eu colocar aqui esse Renda Mais 2059, ele é o de 2040, ele vai estar com mais ou menos 2049, se fosse trocar por um único fluxo, ele tem uma duration menor. E aí a gente também tem alguns ajustes por causa do túnel de preço, enfim, são coisas que são mais complexas e nós não vamos falar aqui. Mas vejam, o 2054 já está com 4,60 e esse 2054 é o 2035. Então ele é comparável com o IPCA mais 2035, que está... Não, desculpa. É comparável com o IPCA mais 2045. Como eu falei, essa diferença, apesar dele ser 2035, ele tem fluxo de 35 a 54, e a metade disso é mais ou menos 45, então ele está muito próximo da duration desse IPCA, mas estou fazendo uma conta de padaria, de cabeça, tem que fazer na munheca para ver, mas ele é muito próximo desse IPCA mais 2045. Esse aqui aí caiu 6, esse aqui caiu 4,60. Por que essa diferença? Essa diferença são ajustes, como eu falei, no túnel de preço, alguma distorção que pode ter acontecido no meio da curva. É normal acontecer isso? Não é anormal. Isso vai acontecer num mês, vai corrigir no outro. Não estou falando que essa anormalidade aconteceu nesse mês. Ela poderia estar no mês passado e agora foi corrigida. E, portanto, essa diferença aqui vai retratar esse ponto em específico. Beleza, galera? Ficou claro isso para vocês? Entenderam? Maravilha. Faz o seguinte, faz uma coisa para mim. Senta o dedo no like, ativa o sininho, segue o canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, conteúdo como esse, que é um conteúdo que eu sei que a grande maioria de vocês gosta bastante. Galera, grande abraço, tchau, tchau.